então, aula 2 de comportamento animal, né? Essa aula de hoje é como planejar um projeto de pesquisa. Como planejar um projeto de pesquisa em comportamento animal. Vou encostar a porta ali, porque tá barulheira, né? Então, como planejar um projeto de pesquisa em comportamento animal? Tá bem? Muito bem. Vamos lá. Como é que vocês acham que começa? Vocês vão ter que fazer um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa está valendo 50 pontos aí na disciplina. Como é que começa um projeto de pesquisa em comportamento animal? O quê? Uma pergunta. Não é? Essa aqui falou que começa com o quê? Com escolher um animal. É escolher um animal? É fazer uma pergunta? O que vocês acham? Hã? Embasamento teórico. Um embasamento teórico. Mas você vai embasar a teoria se você... no quê? Observação. Mas a partir do quê? Por exemplo, ela falou que você tem que escolher um animal. Aí você vai embasar a teoria em cima do animal que você vai escolher? E de uma hipótese. E de uma hipótese. Mas como é que vai surgir a hipótese? Que está ligado com a pergunta que ela falou. De onde que vem? Observando um animal, observando alguma coisa. Será que eu posso trabalhar não com um animal, mas trabalhar com um conceito, por exemplo? Ah, eu quero trabalhar com predação. Não me interessa o bicho. Eu vou descobrir um tema interessante em predação e vou trabalhar com esse tema. Não é? Ou eu vou trabalhar com um bicho específico. Olha, gente, todas essas possibilidades existem para vocês no estudo do comportamento animal. Trabalhar com comportamento animal é muito bacana, porque você se sente um biólogo de verdade, alguém que trabalha com história natural, alguém que é multidisciplinar, sabe? Porque você pode, hoje em dia, utilizar para trabalhar com comportamento animal fisiologia, genética, botânica, zoologia. Você pode amarrar isso tudo dentro do seu estudo de comportamento animal. Você pode trabalhar até com isótopos radioativos que você coloca no alimento que o animal vai ingerir. Né, para você ver como é que esses isótopos se comportam na natureza. Se o cocô de uma aranha está fazendo com que uma planta cresça mais. E como é que o comportamento dessa aranha interfere no crescimento da planta. Como é que a morfologia da planta interfere na sobrevivência do comportamento da aranha. Hoje em dia, o comportamento animal é uma ciência muito avançada. A gente pode usar ferramentas da engenharia mecânica, da engenharia química, da física. Tá? Nós temos feito muitos experimentos aí usando laboratórios, outros da universidade. A professora Maura, por exemplo, que trabalha com biologia floral, com planta, com dispersão de sementes, ela está usando o túnel de vento da UFA. Nós temos lá túnel de vento na UFA, ela está usando o túnel de vento para ver a capacidade de dispersão através do vento das plantas do cerrado. E quando essa planta tem maior ou menor herbivoria nos seus frutos, nesses frutinhos anemocóricos, dependendo do tipo de herbivoria, dependendo de quem estraga a samarazinha da planta, até onde isso o vento leva, até onde o vento não leva, se então a velocidade do vento é ou não favorável para a dispersão anemocórica no cerrado. Vai um estudo super bacana disso com uma colega de vocês, de graduação, que agora está no mestrado. Então são muitas as possibilidades. Então, você vai, por exemplo, no campo e observa alguma coisa que você achou interessante. Qualquer coisa que você achou interessante. Né? Alguém aqui está trabalhando com algum bicho? Alguém? não? Ninguém ainda? Pelo amor de Deus, tem que trabalhar com algum bicho aí. Né? Então, vamos fazer o seguinte, quando você vai no RU, né? Já que você está trabalhando com bicho nenhum, você não vê algum comportamento interessante dos seus colegas no RU? Já reparou? Já tem muito comportamento bizarro, né? Mas tem comportamento legal também. Imagina o seguinte, ó. Senta lá no RU e começa a observar rapazes e moças que chegam para se alimentar de forma sozinha. Ele chegou sozinho para se alimentar. E ele sentou sozinho. Não é? Aí você vai reparar no comportamento do rapaz e no comportamento da moça. O rapaz... escolha assim um rapaz fortão, grandão, sabe? O cara senta, né? Escolhe assim um perfil bem assim, macho alfa, tá? Aí o cara senta e o que ele vai fazer? Ele vai bater o prato igual o pedreiro, né? Lá. É que o pedreiro tem que trabalhar, ele não tem tempo de ficar perdendo tempo de olhando para lá, olhando para cá, perdendo tempo com a abobrinha, entendeu?
O cara quer comer para descansar um pouquinho e trabalhar. Aí vai lá e ó, nem olha para o lado. Aí você escolhe a moça que você quiser, se ela sentar sozinha. Tá? O que a moça que senta sozinha faz? Ela senta, vai comer, aí ela faz o quê? Aí uma garfada. Não é? Não, não é. E é isso que acontece. Repara, não é? Então isso não é uma pergunta interessante? Não é uma pergunta? Por que o homem não exibe o comportamento de alerta? Isso é um comportamento de alerta. E a mulher exibe o comportamento de alerta no ambiente público. Porque a mulher exibe muito mais o comportamento de alerta do que o homem. Não é uma pergunta interessante? Já que não viu bicho nenhum, tem que ter visto bicho homem, né? Então vamos lá, você parte de uma pergunta. Então eu tenho uma pergunta. Puxa, eu desenvolvi uma pergunta, né? A pergunta é, o professor Kleber vai ter que gritar mais do que o professor da sala de lá para todo mundo escutar, né? Escutar a aula. O cara lá tem fôlego, né? Então vamos lá, nós temos aqui uma pergunta. Depois que eu tenho essa pergunta, como é que você chama mesmo? Hugo, estamos indo para o lado que você falou agora. Eu tenho uma pergunta, o que eu tenho que fazer a partir dessa pergunta agora? O que é legal que eu faça? Ler sobre o assunto, me informar, né? Eu vou me informar. Eu vou ler sobre o assunto. Eu vou aonde? Na bibliografia. Bibliografia ou aquilo que a gente chama de paper, né? Eu vou nos papers, eu vou na bibliografia, eu vou ler, eu vou me informar. Por que é importante eu ler e me informar sobre isso? Para ter um embasamento teórico. Mas tem uma coisa mais importante ainda do que o puro embasamento teórico. O quê? Não entendi, fala. Saber a história de vida do organismo, para eu conhecer melhor. Mas mais importante ainda nesse primeiro momento. Saber se já não foi feito. Não é? Aí eu vou lá reinventar a roda. O cara já fez esse trabalho. Eu vou lá, acho que isso é muito interessante, que eu tenho uma pergunta brilhante na cabeça. Duas coisas eu tenho que fazer. Me informar e fazer observações preliminares. Por que eu tenho que me informar e por que eu tenho que fazer observações preliminares? Eu tenho que me informar, eu tenho que ler a bibliografia para saber se isso já não foi feito. Eu vou fazer uma coisa que já foi feita, não é? Até às vezes é útil, o experimento, a ciência é importante quando ela é repetitiva, quando você consegue repetir e obter um resultado semelhante, não é? Mas na maioria das vezes, quando você está estudando um comportamento animal, uma coisa na biologia, você quer fazer uma coisa nova que ninguém ainda não fez. Então você vai lá e vai estudar para ver se já foi feito. Observação preliminar. Ó, vai ver aquilo que eu observei na natureza, que eu achei super interessante, foi um evento assim fortuito, um evento casual, uma coisa que não acontece com a espécie, né? Por exemplo, eu estou lá andando por aí, aí eu vejo um cachorro dançando em cima do muro, não é? Nossa, vou fazer um trabalho com um cachorro dançando no muro. Nunca vi isso, não existe na bibliografia, não existe nada. Eu volto lá, o cachorro nunca mais fez aquilo. Porque ele devia estar fugindo de algum outro bicho, subiu no muro, não sabia como descia, começou a pular lá em cima, eu achei que aquilo era uma dança do cachorro. Entendeu? Nunca mais vi aquilo. Né? Ou eu vou na natureza e vejo lá uma lagarta de borboleta fazendo um comportamento bizarro. Aí eu volto, nunca mais ela fez. Ou eu nunca mais vi aquela borboleta. Não é? Ou eu nunca mais tive aquela mesma experiência. Então, quando a observação preliminar diz para a gente que o evento não se repete, ou que o evento é extremamente raro, não é uma boa ideia a gente trabalhar com aquilo, especialmente se você está se iniciando na ciência. Porque você precisa de uma coisa que você tenha um N, um número de indivíduos grande, bom, que te dê uma resposta, ou um número de comportamentos que você consiga ver um monte de vezes, que você consiga repetir a experimentação, não é? Para você ter uma maior confiabilidade nos dados que você tem, uma maior confiabilidade no seu trabalho. Tá? Para que você se sinta assim com firmeza daquilo que você está fazendo. Dúvida até aí ou não? Pode perguntar. Quando a gente quer fazer uma pergunta, mas não tem bibliografia sobre, o que a gente faz? Então, eu escolhi um bicho, por exemplo. Tá? Você vai escolher lá
louva-a-Deus, que é uma das coisas que a Adriele está querendo trabalhar agora. Está querendo fazer um doutorado com louva-a-Deus. Né? Aí procura na literatura, procura na bibliografia, encontra muito pouca coisa sobre o comportamento reprodutivo de louva-a-Deus, sobre o comportamento até de caça de louva-a-Deus, sobre a morfologia funcional dos louva-a-Deus, encontra muito pouco, ou quase nada, às vezes, de determinadas espécies. Né? O que você vai fazer então? Aí você se baseia nas espécies mais próximas, o que elas fazem, como é que elas se comportam, como é que elas resolvem aquele problema. Você vai fazendo paralelos e buscando informação nos organismos mais aparentados possível daquilo que você não conhece. Entendeu? É uma estratégia. Tá? Tem vantagem e tem desvantagem. A grande desvantagem, você se sente assim, muito solto, muito inseguro às vezes, né? Para saber o que você está fazendo, se você está indo no caminho certo, se você não está. E a grande vantagem, ninguém nunca fez aquilo. Então você vai fazer, por exemplo, pseudo-escorpião, que é esse escorpiãozinho de casca de árvore que eu estudei com o Everton, que era um colega de vocês. Hoje ele já é pró-reitor numa universidade aqui no estado de Goiás, a Universidade do Estado de Goiás, ele fica lá em Anápolis. Aí, colega de vocês, saiu daqui não faz tanto tempo assim, tá bom? Começou a estudar pseudo-escorpião na casca de árvore aqui do campus com a gente. Só se conhecia basicamente taxonomia do bicho. E um ou outro comportamento fortuito, assim, tinha descrição. E a gente descobriu um pseudo-escorpião que é altamente social. Ele tem sobreposição de geração, partilha de alimento, comportamento sexual elaborado, cuidado à prole, tece teia, coloca teia em volta das ninfas, tece teia de reprodutiva, tece teia de crescimento, entendeu? Caça cooperativa, cuida da prole, o bicho é super elaborado. Ninguém conhecia nada, então nós estamos chegando aí em acho que 12 ou 13 trabalhos publicados já com esse pseudo-escorpião e mandando cada vez para a revista mais importante, porque ninguém conhecia nada, já apareceu na BBC de Londres, já foi aí, veio gente da BBC, daquela série Life, filmar aí com o Everton, ficaram um mês filmando, entendeu? Aqui na universidade. Pô, os caras saíram da Inglaterra aqui para vir filmar o pseudo-escorpião, porque era tudo novidade, ninguém conhecia o bicho, coleguinha de vocês aí, tá vendo? Então, tem vantagem, tem desvantagem. Tá bom? Então, você tem uma pergunta. A partir dessa pergunta, você se informa, você vai ler, vai na bibliografia, vê se já foi feito, se não foi, se aquilo é interessante. Faz observações preliminares, vê se aquilo se repete, se aquilo está ocorrendo na natureza. Com base na bibliografia, nas observações preliminares, você vai ter que desenvolver agora o quê? Você tem a sua pergunta. Essa pergunta, você transformou essa sua pergunta em possíveis hipóteses, não é? Quais são minhas hipóteses de trabalho para aquele comportamento que está ocorrendo? Por exemplo, da menina no restaurante. Vamos voltar da menina no restaurante. Hipótese. A mulher é mais frágil do que o homem, então ela tem que ter um comportamento de alerta maior. A menina está vivendo num país extremamente machista, onde o assédio é comum, por isso ela tem que ter um comportamento de alerta maior do que o homem. Né? Então você tem as suas hipóteses. E aí, a partir dessas hipóteses que você elaborou, você vai ter que elaborar premissas para testar. Quais são as premissas? Por exemplo, uma delas, o rapaz vai ser menos assediado do que a moça. Já é uma premissa super forte. Né? Ocorrerão mais eventos de alerta da moça do que do rapaz. Notadamente, ocorrerão maior. Né? Menos pessoas se sentarão próximo ao rapaz do que se sentarão próximo à moça. Porque às vezes o assédio não é direto, mas o assédio é indireto. Não é? Um monte de coisa que pode acontecer são as premissas que você está testando. Então, com base agora numa pergunta e numa bibliografia bem elaborada, com as suas hipóteses e com as suas premissas elaboradas, você parte para uma outra etapa. Que outra etapa que é essa? Qual? A métrica, não é? Você vai desenvolver o que agora? Fala. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Uma forma de numerar. Mas não, o que mais? Não é só isso. É o quê? Como provar sua hipótese. Como provar esse hipótese. Então você vai ter que desenvolver o que para fazer isso? Um método. Não é? Você tem que ter agora método. Você tem que desenvolver a metodologia que você vai usar. Um método de trabalho.
O que vai ajudar você a saber se seu método está certo ou está errado? O quê? O quê? Repetição? Não, tem uma coisa prioritária aqui para você saber se o método que você está usando é certo. 3 coisas vão ser muito bacanas para você usar. Uma já está escrito na lousa, que é o quê? Que a gente toda hora vai voltar a ela. Bibliografia. Ó, segunda vez que bibliografia aparece, hein? Ó, vou marcar 2 aqui nele, tá? Bibliografia, literatura. Puxa, eu vou lá na literatura e vou ver como é que as pessoas resolveram problemas semelhantes. Não é? Outra coisa que você vai usar, o quê? O orientador, quando ele existe. Entendeu? Você pode usar o orientador quando ele existe, né? Então você pode pegar a orientação. Bibliografia e orientação para te ajudar nesse método, né? O orientador quando ele existe. E aí, gente, ó, cuidado com o orientador, né? Por quê? O orientador, tem vários tipos de orientador. O orientador não pode ser aquele cara que te larga solto, não te indica nem o que você tem que ler, nunca senta para discutir as coisas com você. Orientador de fachada. Isso é muito comum. Muito comum, está cheio de orientador de fachada. Não pode ter um orientador desse jeito. Sai dessa vida. Aquilo não te dá futuro. Tá bom? Como é que você acha um orientador legal? O orientador também não pode ser sua babá. Ele não é a sua babá, não pode tornar você uma pessoa dependente. Você tem que se tornar uma pessoa independente, você tem que saber fazer a sua própria pesquisa. Veja, o orientador já fez iniciação científica, já fez mestrado, já fez doutorado. Então o orientador tem que indicar para você o caminho. Qual é o caminho? Como é que você vai seguir? Como é que você vai fazer? Aonde você busca bibliografia? Aonde você busca apoio? Onde você busca ajuda? O orientador não tem que saber tudo. Ele não deve saber tudo. Ele não precisa saber tudo. Quem tem que saber tudo do seu trabalho é ele, é você. Tá? O orientador ele não tem que saber as coisas, mas ele tem que saber em como te ajudar a conseguir aquelas coisas. Tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ó. Nós estamos escrevendo um livro para Springer. Tá? Aí nós resolvemos fazer um capítulo de uma coisa super diferente nesse livro da Springer, que não existe aqui no Brasil. Tá? Eu pedi para a Adriele fazer esse capítulo. Ela vai fazer, vai trabalhar com isso, que está relacionado com as coisas do mestrado dela, mas nem eu sei as coisas direito daquele capítulo que ela vai escrever. O que o orientador faz? Eu descubro alguém no mundo que é super bom naquilo. Eu escrevo para essa pessoa e falo, ó, super legal, vou convencer você, você é uma pessoa ótima, maravilhosa, nós temos uma menina aqui de ouro. Entendeu? Você tem que apoiar essa menina de ouro, negócio fechado. Aí a pessoa começa a colaborar com o seu aluno. Parceria. O orientador também é quem consegue parceria, quem consegue parceiros. Por exemplo, lá dentro do laboratório, eu não tenho que saber toda a estatística. Aliás, a estatística nunca foi meu forte. E ela muda todo dia, cada dia os caras querem uma coisa diferente. Um dia eles querem que você use estatística, no outro dia eles querem que você use stat, aí no outro dia eles querem que você use uma coisa chamada R, daqui a pouco vai ser uma coisa chamada Z, daqui a pouco vai ser uma coisa chamada 3 estrelinhas, YXK7, entendeu? Vai ser uma coisa diferente, é moda. É moda, tudo está no livro do Zar, mas eles chamam de coisa diferente e é moda. Então você tem um menino no laboratório que é super bom na estatística. Você pega esse menino, 1 ou 2 que tem no laboratório e fala, essa parte eu não sei, você ensina para fulano? Pô, professor, deixa aí, tá comigo, tá de boa, vamos lá, a gente ensina. Colaboração. Então você precisa de muita bibliografia, muita orientação e muita colaboração. Tá? Então, gente, evite fazer inimigos na vida acadêmica. Eles vão surgir do nada. Do nada eles aparecerão. Tá? Não precisa você procurar. Então, faça a sua parte, não procure, porque eles vão surgir do nada. Eles vão surgir de um simples olhar para você, do não gostei da sua cara, da inveja natural. O ser humano é extremamente invejoso, o brasileiro então nem se fala. Né? De uma fofoca, de alguém que fofocou alguma coisa, de alguém que inventou uma história, né? De você ter roubado a mulher dele. Tudo isso pode acontecer, entendeu? Tudo isso. Então inimigos surgirão. Tá? Não procure. Procure pelo quê?
por bibliografia, por orientação e por colaboração. Isso ajuda você a desenvolver o método que você vai usar. Uma pista muito forte que a bibliografia dá pra gente é a seguinte: se já publicaram uma coisa com uma metodologia parecida com aquela, puxa, eu já estou com o pé mais no chão. Eu já sei que se uma revista importante aceitou um trabalho com aquela metodologia que eu vou usar, ou uma que eu adaptei, que é próxima daquilo, que eu tive que adaptar para o meu bicho, está valendo, tá? Depois nós vamos apresentar numa próxima aula todos os métodos para o estudo do comportamento animal para vocês. Certo? Então agora, eu tenho a pergunta, eu tenho as hipóteses, eu tenho as premissas, eu tenho o meu método. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? A próxima etapa? Testar? Como é que chama esse testar? Que é aquilo que dá um desespero, é aquilo que dá uma preguiça, né? É o quê? O quê? Gente, agora? Vai para o campo, cara, né? Agora você vai fazer o quê? Coleta de dados. Agora é a coleta de dados, que pode ser no campo, que pode ser no laboratório, depende do trabalho que a pessoa vai fazer. Agora é a hora de coletar os dados. Agora é a hora que você vira escravo de si mesmo. Especialmente para quem trabalha com animais e plantas na natureza. Por quê? O bicho não sabe que você inventou uma coisa chamada Páscoa. O bicho não sabe que você inventou uma coisa chamada Carnaval. Ele não tem noção que você dividiu a semana em segunda, terça, quarta. Não adianta você chegar para a borboleta e falar, nega, é sábado. Entendeu? Ela não quer saber, né? Não quer saber, né? Ela vira, a plantinha vira e fala para você, vou florir na noite de ano novo. Entendeu? Ou o fruto estará maduro no Natal. Não adianta, senta e chora, filho, vai ter que ir lá, né? Vai ter que ir lá, não adianta. Então você se programa, se prepara, porque contratempos surgirão. E aí, ó, é que você vai precisar muito disso aqui, ó, bibliografia, orientação e muita colaboração. Por isso você vê, muitos trabalhos lá no nosso laboratório, por exemplo, são 3, 4 autores. Por quê? São todos trabalhos de campo, todos trabalhos da natureza. Precisa de colaboração. Olha, tem um dia que você está com enxaqueca, tem um dia que você amanheceu com diarreia, tem um dia que você amanheceu com uma menstruação daquelas, desgraçada, tem um dia que você amanheceu numa TPM, que você picou o caderno de campo, entendeu? Varia muito, não é? Tem um dia que você está com a mãe doente, por exemplo, estou com minha mãe doente faz 2 semanas, correndo, acudindo, tem um dia que você está com um filho doente, você tem que ter colaboração, né? Hoje tem uma coisa que ajuda muito, que é o WhatsApp, aí você liga para o colega e fala, ó, não consigo ir no campo hoje, tem mais alguém que pode ir com você, vocês coletam os dados lá? Estou passando mal, estou isso, a prima vai, coleta, ajuda, colaboração, porque não pode ter furo no trabalho de campo. Ó, vai ter um congresso na Austrália, o meu trabalho foi selecionado, me deram a passagem, me deram hospedagem, me deram avião, me deram tudo, ainda falaram que eu vou conhecer o crocodilo Dundee, deram tudo lá, para eu ir para a Austrália, entendeu? Vou ficar 15 dias fora. Quem pode me ajudar? Para isso que existe grupo. Para isso que existe network. Uma rede de trabalho de pessoas que se ajudam e trabalham juntas, querendo o bem comum. E não é porque você ajudou o colega num período que você vai falar, quero meu nome no trabalho. Isso não é ajuda, isso não é network, isso é parasitismo. Entendeu? Uma coisa é o colega falar, puxa, aquela ajuda que você me deu naquele período foi fundamental. Sem ela o trabalho não saía. Eu acho legal você estar no trabalho. Pô, a pessoa fica contente, tudo, né? Nós temos uma professora aqui na Química, ela chama a professora Raquel. A professora Raquel nos ajuda demais em muitos trabalhos de Química que a gente está colocando. É uma briga para a gente pôr o nome dela no trabalho. Porque ela fala assim, não, eu sou uma pessoa da UFA, eu sou uma pessoa institucional, eu só estou fazendo o meu trabalho, só ajudei vocês com algumas análises, eu não mereço. A gente tem que sentar 2 horas com ela e falar, professora, sem essa análise o trabalho não saía. Seu papel foi muito importante, professora, né? Eu vou pôr o nome da senhora no trabalho, não fica brava não. Aí depois de muito a gente convence ela. Mas já tem gente que passou na esquina, viu você fazendo trabalho, ó, põe meu nome. Entendeu? Ah, tem dó, né? Falta de protocolo total.
Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, coleta de dados. Você vai coletar os dados, vai fazer a coleta de dados. Quem vai te dizer quantos dados você tem que coletar? Quem vai te dizer qual é o seu N? O N amostral. Quem vai dizer para você? A metodologia. A metodologia. Mas antes da metodologia, quem vai te dizer esse N aqui? Ó, se o N da sua metodologia está certo? Quem vai dizer se o número amostral está certo? Uma pista da análise estatística, não é? Que você vai usar. Que você já começou a ver aonde? A análise estatística que você vai usar. Aqui no método você já tem que prever a estatística. Quem mais vai dizer se você está indo certo, se o N está suficiente ou não está? Aqui, gente, ó. Bibliografia e os colegas, né? Bibliografia 3. Nossa, já chegou 3 na bibliografia, 3 estrelinhas para a bibliografia. Nossa, professor, então o senhor está falando aí, daqui a pouco o senhor vai falar que se eu não ler, eu seria uma anta. Exatamente, entendeu? Se não ler, se não estudar, não vai fazer o trabalho. Simples assim. Não vai descobrir as coisas, não vai saber o que é novidade. Né? É o que eu falo muito lá no laboratório, gente. Quem estuda, quem lê, quem faz as coisas, vira biólogo, vira pesquisador, vira cientista. Aquele cara que só coleta dado, coleta dados, mais dados, coleta, sacos de dados, mais dados, cadernos de dados, pendrives de dados, né? HD cheio de dados, o que ele é? Pé de boi de campo. A hora que você vira para o cara, mas e aí, qual é a sua pergunta? Né? O cara começa a te descrever metodologia. Descreve metodologia, não sabe que teoria que tem por trás, não sabe a hipótese que tem por trás, não sabe o que está atualizado, o que não está, porque não lê. Então, pé de boi de campo está cheio. Agora, a gente que realmente sabe fazer as coisas, sabe amarrar as ideias, são poucos. Por quê? Tem que estudar, gente. E a grande parte dessa bibliografia está em quê? Inglês. Não escaparemos do inglês. Não adianta, não tem jeito. Tem que aprender inglês. Tá? Eu sei, eu padeci para aprender inglês. Tá bom? Demorei, tudo. Fui fazer inglês só quando eu tinha dinheiro, quando eu era professor aqui na universidade, mas tem que fazer, é uma libertação na sua vida, tá? Você até entende que a música do Kiss é uma música para dona de casa, entendeu? De tão suave que ela é. Só tem gritaria, mas é uma música bobinha. E aí vem os caras falando, nossa, fazendo música do capeta. Música do capeta, ele tá falando assim, minha esposa querida, tá lá na maior gritaria, tá? Então tem que entender o inglês bonitinho. Então vamos lá. Coleta de dados, então. Essa coleta de dados, você vai no campo e vai sofrer. Vai sofrer. É verdade. Não é brincadeira. Não lute contra limitações individuais na coleta de dados. Não lute contra limitações individuais. Tenho medo de cobra. Vai fazer trabalho com cobra? Né? Tenho medo de à noite pro mato. Eu acho que vem espírito de tudo que é lugar. Vai trabalhar com morcego. Entendeu? Tenho medo de aranha, vai trabalhar com aranha? Ou, estou com o maior piriri, vou no campo hoje? Não! Limitações físicas, limitações fisiológicas, tá? Por exemplo, eu tenho dificuldade de correr, não consigo correr, vai trabalhar com libélula? A gente vive com o pulsar correndo igual uns loucos para ver se pega a libélula. Entendeu? Ou o que mais que pode acontecer? Não sei nadar. E você vai trabalhar com peixe, no meio do rio. Né? Pelo menos aprende a nadar primeiro, tá? Ah lá, já tem uma rindo lá, ó, que não sabe nadar e está trabalhando com peixe, tá vendo? A doida varrida, né? Ah lá, então tem que tomar cuidado com essas coisas, gente, entendeu? Limitações. Não aguenta o sol, vai trabalhar com formiga meio-dia. Foi o que aconteceu com a aluna da professora Maula lá, foi trabalhar com polinização, tá lá no sol, no meio do campo, a menina, blum, desmaiou. Aí ela, o rapaz carrega, põe a menina no carro, leva embora, tudo, né? Chapelão, camisa de manga comprida, garrafas d'água, filtro solar, né? Não lute contra limitações individuais, você não vai dar conta. Campo não é para todo mundo, assim como laboratório não é para todo mundo. Tem quem gosta de campo, tem quem gosta de laboratório, tem que aprender. Do que você gosta? Como é que você vai saber o que você gosta? Experimentar, né? Tem que experimentar para ver o que gosta. Então, conforme você coleta os dados, o que você vai fazer com esses dados agora? Está coletando, faz o quê? Organiza e armazena. Hoje tem uma coisa fabulosa que inventaram, uma coisa fantástica,
Nós vamos pôr até de azul, muito bonito, né? Pôr uma estrela azul aqui, já vou te atender. Põe 3 estrelinhas azul, né? Organiza e armazena. Pergunta? E na hora de coletar os dados também tem educação financeira, né? Também tem, dependendo daquilo que você for fazer. Por exemplo, quero trabalhar com golfinho, né? Tudo bem, vai ficar sentada com binóculo na praia, não tem problema, mas eu quero mergulhar. Quanto é que custa? 20 minutos de mergulho. Entendeu? Então, por isso que a gente indica para os meninos da gente aqui para trabalhar as coisas mais baratas que tem. Coisas que você precisa basicamente do quê? Um caderno de campo, lápis, porque a água da chuva pode apagar a caneta, né? Caderno, lápis, borracha, reguinha. Se eu quero estudar uma área que, por exemplo, não tem aqui. Você quer estudar uma área que não tem? Dinheiro para viajar. Então eu não vou fazer isso. Você pode fazer. Por exemplo, nós tivemos alunos aqui que fizeram trabalhos dessa disciplina na Amazônia, junto com a gente. Como é que o menino foi para lá? Como é que a gente faz projeto de pesquisa? O orientador faz um projeto de pesquisa, submete a CAPES, ao CNPq e inclui o aluno. Vou te dar um exemplo, né? A gente vai fazendo currículo, é para isso. Por que eu publico tanto? A turma fala, nossa, o Kleber publica demais, e coisa e tal, gosta de publicar, não estou nem aí. Eu acho bonito publicar, lógico, você fica contente, publicou um trabalho, botou numa revista importante, né? Mas me conta, qual paper vai me beijar no asilo? Me fala, se ele vai lá. Qual paper me dá um abraço? Não dá, quem vai te dar um abraço, carinho? É a família e os amigos, as pessoas que você ajudou. Não é? Então eu publico bastante para ter currículo, para ajudar os meus alunos. É isso que o invejoso não entende, entendeu? Que eu estou fazendo a coisa é pelo aluno, não é pelo trabalho. O trabalho é um resultado de você ajudar alguém. Entendeu? Então eu pego o currículo, monto um projeto de pesquisa, e esse ano nós tivemos muito sucesso com os projetos de pesquisa. Por exemplo, 2016, o Diogo Vilela, que trabalhava com a gente, com libélula, queria muito aprender direito, como é que desenha, como é que descreve libélula. Aí onde é que tinha os caras que faziam isso? Na Espanha. A gente fez um projeto para a CAPES, de parceria, nós fomos para a Espanha, o professor da Espanha veio para cá e a gente incluiu o Diogo no projeto. E ele foi, ficou 15 dias lá na Espanha. O Diego Anjos, que é um outro menino do nosso laboratório, queria muito aprender a trabalhar com as redes ecológicas de interações. Quem é o melhor cara para isso no mundo que a gente acha? O cara bambambam, o cara que tem Pedro Jordano, também na Espanha, em Donana, lá na reserva ecológica, naquela região. Projeto, entendeu? Projeto, CAPES, ganhamos bolsa para o menino, 6 meses sanduíche, foi lá, ficou 6 meses na Espanha com o Pedro Jordano. Nós temos um menino agora que quer aprender muito inglês, análise estatística, ele quer se desenvolver na área ecológica, que é o Dudu, Eduardo Calisto, né? Faz projeto, pesquisa, projeto CAPES de novo, 6 meses ele está indo para onde? Universidade do Missouri. Vai ficar lá 6 meses com projeto, com bolsa, né? Nós tivemos aí outros projetos internos, a gente mandou, por exemplo, a Andréia fazer coleta de libélula para a gente no interior do Mato Grosso, com bolsa também, que a gente consegue, bolsa de pós-doutorado, esse tipo de coisa. E tem bolsa, tem projeto de pesquisa que permite você ter viagem, que permite você ter diária, né? E aí o professor pode usar todas as diárias para ele, pode usar todos, ou pode dar para os alunos, dentro do projeto, né? Nós lá, geralmente, lógico que você usa um pouco para uma viagem sua, uma coisa assim, mas a gente coloca os alunos em tudo, entendeu? Os alunos vão, os alunos viajam, os alunos fazem as coisas, né? Tá bom? Então, através de projetos, você vai conseguir esses dinheiros que você precisa. Tá? Então, olha lá, organização e armazenamento. Por que eu coloquei 3 estrelinhas? Porque agora existe uma coisa chamada Drive. Google Drive, não sei o que Drive, nuvem. Gente, foi no campo coletor, trouxe o caderninho para casa, anota as coisas, passa para o computador e guarda na nuvem. Tá? Olha o que já aconteceu com um colega meu no passado. Isso é verdade. O colega no Rio de Janeiro chegou com o caderno de campo na rodoviária, desceu do ônibus, foi assaltada. E o bandido levou embora a sacola dela com todo o caderno de campo, com toda a tese lá dentro. Ela chorou tanto, o bandido ainda apontou a arma para ela. Ele tirou, sorte que ele tirou o dinheiro dela, tirou as coisas da bolsa, tacou a bolsa, alguém entregou a bolsa no correio. E os correios, alguém do correio teve um espírito divino, né? Teve assim uma bênção dos céus, se existe alguma coisa assim, né? Magnânima, Odin, alguma coisa, aquilo que vocês acreditarem, ou mais provável, a simples bondade de alguém, né? Entregou para ela a bolsa com aquilo lá. Professora Vanessa, nossa colega aqui, né? Professora de vocês, a casa dela foi assaltada.
levaram o HD dela, até com as fotinhas de família, o computador dela, tudo o que ela salvou do trabalho dela, estava guardado comigo no meu computador. Porque eu peço para todos os alunos meus deixar cópia comigo. Deixa uma cópia comigo. Se acontece alguma coisa com você, eu tenho uma cópia. Se te roubam, se acontece alguma coisa. Olha, antes de existir esse negócio de HD, de pendrive, quando eu era estudante ainda, uma colega de São Carlos, por exemplo, falei lugar, não pode, né? Um colega lá, tá? Por exemplo, a namorada e o rapaz moravam juntos no apartamento, os dois fazendo tese. Ela ia ficar a noite inteira estudando na tese, coisa e tal. Ele falou que queria dar uma voltinha, ia não sei o quê, saiu para dar uma volta. Era na época que ainda existia orelhão, né? Orelhão. Aí a amiga liga do orelhão para ela, fala assim, ó, tá com fulano ainda? Não, tô, nós estamos firmes, morando junto e coisa e tal, né? Ó, fulano tá aqui numa festa aqui, ó, tá atracado com uma sirigaita aqui, né? Ah, não brinca. Eu aqui estudando, e o cara atracado com a sirigaita, tá bom, desligou o telefone, foi lá, viu ele com a sirigaita, voltou, falou com o porteiro do prédio, né? O apartamento está aqui, ó, alugado no meu nome, ele não entra mais. Entendeu? Ele não entra, não é para entrar. Aí, tarde da noite, o cara gritando lá embaixo, fulana, paixão da minha vida, o que está acontecendo? Abre aí para mim, né? E ela, desgraçado, vagabundo, sem vergonha, né? Tava lá com a outra, vi jogando as malas dele pela janela, jogando as roupas pela janela, o bairro inteiro assistindo, aquela coisa maravilhosa, né? Cena assim que se filma e põe lá onde vocês gostam no BBB, ia bombar, né? 7 milhões de visualizações, cliques, curtidas, se fosse hoje, né? Todo mundo vibrando. Até que ele faz a pergunta fatal. Joga meus cadernos de campo. Aí o que ela sentiu? Vingança. Vingancinha. Né? Aí ela arrancava as folhas do caderno de campo, punha fogo com isqueiro e jogava pela janela. Entendeu? Então guarda na casa da avó. A avó jamais fará isso com você. Entendeu? Então, organiza, armazena os dados, tenha cópia desses dados. Cópia dos dados, tá? Depois que você organizou, armazenou os dados, você vai fazer o que agora? Vai de novo na bibliografia. Quarta vez que a gente está falando da bibliografia diretamente, né? E os colaboradores. Colaboradores. Bibliografia e colaboradores, para você fazer o que agora? A análise. Análise, a estatística desses dados. Você vai analisar esses dados. Agora você vai fazer análise, a estatística, vai produzir as figurinhas suas lá, bem bonitinhas dos seus dados. Não é? Conforme você vai produzindo esses dados, conforme você vai produzindo essa análise estatística, você precisa o quê? Está lendo. Para ver se aquilo está fazendo sentido, se aquilo tem significado biológico, né? Se a estatística que você está fazendo tem significado biológico, se aquilo ali responde às suas perguntas, se aquilo ali que você está usando responde às suas hipóteses, se é uma estatística correta, tá bom? Aí depois que você analisou tudo, você tem tudo analisadinho, bonitinho, por que é importante que você leu e vai ler mais ainda? Porque agora você vai fazer o quê? Uma das coisas mais importantes, que é a interpretação. Interpretar. Agora você vai interpretar tudo aquilo que você colheu para saber se você responde ou não às suas hipóteses. Você vai interpretar para saber ou não se você responde às suas hipóteses, né? E se tudo o que você fez, então, responde ou não à sua pergunta. Feito isso, qual que é o passo final agora? Qual que é o passo final? Pedro? Escrever. Redação. Você vai redigir. Para redigir precisa do quê, Pedro? É isso aí. Bibliografia. Tem que ler. Precisa de discussão. Precisa do grupo de colaboradores. Precisa da sua network. Tá? E tem que lembrar, gente, que essa fase tem que chegar. Tem gente que nunca termina o trabalho. Nunca. Nunca. Está chegando perto, arruma outra coisa, arruma outra pergunta, não sei o que tem. Não, gente, o trabalho tem que terminar.
Termina esse. Todo trabalho bom termina com outras perguntas. Você começa outro, mas termina esse. Tem que terminar, tem que finalizar esse trabalho, tem que ter uma redação desse trabalho. E depois que você redigiu o seu trabalho, gente, que você está com esse trabalho bonitinho e você manda ele para uma revista e ele é aceito, aí sabe como é que chama essa fase? Sabe ou não sabe? Comemorar. Não, é a fase da redenção, né? Então, é isso aí, ó. Tem a fase da redação e quando é aceito o trabalho é a comemoração, né? Ou a fase da redenção, né? Você fala assim, sou imortal, né? Ah lá, o trabalho está publicado. Agora eu existo, sou um cientista. A coisa mais bonitinha é quando você vê o menino pegar o primeiro trabalho na mão que ele publicou, né? E você vê assim o olhinho brilhando. Assim, ele fala assim, não. Né? Aí ele põe na vitrine, põe no retrato, né? A primeira coisa, tira o Facebook, né? Se não estiver no Facebook, não existe, viu, gente? Tem que pôr lá no Facebook direitinho, né? Bem caprichado. Por isso que eu encho de papers meus meninos no Facebook lá. Eles publicam, cada um publica, põe foto dos meninos e eu trabalho do lado, né? Ah, glória pro menino, conseguiu, publicou, tá lá, né? Sente assim, dou conta, né? Nós dá conta, tá bom? E ó, coisa muito importante, hein? Vocês viram a pesquisa que saiu esses dias aí? O Brasil, em primeira vez, está em primeiro lugar no mundo, uma coisa boa, né? É o país onde as mulheres estão se destacando na ciência. Produção científica equiparada com a produção científica masculina só no Brasil e Portugal. Né? Os outros países têm uma discrepância enorme. Né? Hã? É, precisa resolver esse problema também. Muito. Né? O reconhecimento, a valorização. Dúvidas ou não? Não? Por enquanto não, só na hora de escrever o trabalho, né? Aí vai precisar do quê? Da bibliografia, da orientação e da colaboração. Né? Só ter os colaboradores. Não tem dúvida? Então tá bom. Vamos lá.